Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano. Hoje então para a gravação de mais um vídeo. E hoje esse vídeo será um vídeo um pouco diferente, né? Hoje esse vídeo não será propriamente um estudo, né? Mas vocês sabem que o propósito do canal não é exatamente ficar fazendo denúncia, né, de heresias, né? Mas tem algumas situações que é difícil deixar passar, né? Porque tem situações que você vê na cara dura, né? Que a pessoa ela está se aproveitando do evangelho para benefício próprio, né? Infelizmente. Então hoje eu vou estar mostrando aqui um vídeo curto, né? Um áudio aí do fundador, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, sobre o que ele fala da graça de Cristo, né? E infelizmente é algo muito triste de ouvir, né, de uma pessoa que se diz cristão, que se diz um bispo, né? É muito triste a gente ouvir o que ele vai dizer. Depois a gente vai comentar em cima desse vídeo dele, tá? Então vou deixar esse vídeo para vocês escutarem e daqui a pouco eu volto para fazer um comentário sobre isso. Quem escreveu para mim dizendo: bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Eu não quero essa graça. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça para aniquilar, neutralizar o espírito da fé. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Tá, então você viu, né, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, ele chamando a graça de Cristo de desgraça, de praga e de inferno, né? É muito triste nós vemos isso, né? Infelizmente. Lembrando que eu não estou aqui nesse vídeo para fazer as pessoas saírem da Igreja Universal, né? Não é isso o propósito desse vídeo. E não estou aqui querendo atacar as pessoas que congregam na Igreja Universal. Pelo contrário, eu tenho muitos familiares que congregam lá, tenho pessoas que eu conheço do tempo que eu congregava, né? Porque eu já falei na live, já comentei na live quando eu participei da live do Irmão Israel, que eu fui aproximadamente 7 anos membro da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Desta instituição religiosa. E tem muitas pessoas sinceras, né, que estão lá buscando a Deus de verdade, porque eu conheço essas pessoas, né?
Então o motivo, esse vídeo, que o propósito do vídeo não é ofender as pessoas, né? Mas o propósito do vídeo é mostrar a verdade, é o que sai da boca do pregador, do líder, né? Qual o desejo do coração dessa pessoa. Então, Jesus diz: pelos seus frutos vos conhecereis, né? Então você vê pelo que sai da boca dos pregadores, é o que aí você identifica se ele é um homem que está pregando a palavra de Deus ou não, né? O que ele ensina, se ele ensina conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, ou se ele cria doutrinas de homens, né? Então entra heresias no corpo de Cristo, né? Então você vê que ele chama a graça de Cristo de praga, de desgraçada e de inferno, né? Por quê? Você vê ali ele falando que não quer que as pessoas contaminem quem está na fé sacrificial. E por que ele disse isso? Porque ele criou, né, há muitos anos já, uma doutrina chamada Fogueira Santa, e de 6 em 6 meses é uma campanha que ele arrecada muito dinheiro, né? É uma campanha que eles fazem sacrifício de dinheiro, pedem para os fiéis, para os membros, para os obreiros, enfim, dá o 13º, o salário, o carro, a moto, o terreno, o dinheiro que está na poupança, vender algo, para dar nessa campanha, em troca de Deus dar alguma coisa que a pessoa quer, entendeu? Só que isso é uma grande heresia, né? Isso não tem base bíblica nenhuma, né? Ele mistura o sacrifício da primeira aliança, que era de animais, né, com a questão do dinheiro físico, né? Ele mistura isso, criou uma doutrina super herege, né? Porque você vê que não tem nada a ver com a Bíblia isso. Tem nada a ver. Não faz parte do evangelho isso. Isso não faz parte do evangelho. Então vamos aqui primeiramente, para a gente não deixar o vídeo muito longo, vamos meditar rapidamente de cabeça para a gente entender o que é essa graça que ele está chamando de desgraçada. Primeiramente a gente pega em Gênesis, vê que Deus cria tudo, né? E cria tudo perfeito. Cria o homem imortal, né? Cria a terra sem maldição, né? Com toda abençoada, né? O projeto de Deus ali. E Deus então ele cria uma lei, né? Que o homem ele não poderia tocar no fruto proibido, né? E o homem seduzido, o homem e a mulher seduzido por Satanás, que usou um animal, eles então são seduzidos e caem em tentação e pecam, transgridem a lei de Deus. Transgressão à lei de Deus é o pecado. O pecado é a transgressão à lei de Deus, é a iniquidade. Então você vê que eles transgridem, a partir daquele momento que transgride a lei de Deus, entra a morte no mundo. E quando entra a morte no mundo, então você vê que Satanás, ele vira o dominador dessa terra, como você vê em Lucas 4, 1 João 5,19. E o homem, então, ele não é mais imortal, o homem é mortal, né? Então, pulando lá para a era pós-diluviana, você vê que Deus, com um plano de restaurar, né, o mundo corrompido, que nós vivemos no mundo corrompido, porque esse mundo não é da vontade de Deus, o mundo com assassinatos, com homicídios, com vírus, com doença, com brigas, com desavenças, divisões, injustiças. Você vê que tudo isso que acontece no mundo é um mundo corrompido, não é um mundo da vontade de Deus. Você pensa que um Deus criador dos céus e da terra criaria um mundo para ser assim como ele é hoje? Capaz. Claro que não. A vontade de Deus é o quê? As coisas sejam tudo perfeitas, como ele criou no início. Só que como foi corrompido por causa da transgressão da lei, o mundo está em processo de restauração. E essa restauração começa pelo seguinte: você vê que na era pós-diluviana ali, Deus ele chama Abraão, né? E ele faz uma prova com Abraão. Abraão passa nessa prova, ele abençoa Abraão e promete, né, que a descendência de Abraão seria abençoada. E enfim, essa descendência de Abraão, ela tá ligada com a ressurreição, tá? Aí não dá para estar falando aqui, senão ficaria muito extenso o estudo. Então você vê que de Abraão vem Isaac, Isaac vem Jacó, que é Israel, né? De Israel vem as 12 tribos, os 12 filhos, que se tornam 12 tribos.
vão para o Egito, são escravizados, e depois que eles são libertos da escravidão, né? Lá no deserto, Deus faz o quê? Faz a primeira aliança com os filhos de Jacó, filhos de Israel. Deus faz a aliança do quê? Da lei. Nós vemos na história, Deus tem duas alianças com o povo. A primeira aliança foi da lei e a segunda da graça, né? Então nós vamos ver que lá no Monte Sinai, Deus ele faz um casamento com o povo, com os filhos de Israel, recém-saídos do Egito. E nesse casamento Deus institui a lei, mandamentos, né? Que eles deveriam cumprir esses mandamentos. E ok, então a partir daí nós vemos, né, que tem toda uma sequência da primeira aliança, né? Então nós vemos então que se inicia a primeira aliança na lei, né, que é a lei. Só que essa aliança da lei, a lei ela estava nas tábuas, né? Ela estava no livro, mas ela não estava no coração e na mente do povo, né? Então você vê que naquela primeira aliança nós tínhamos sacrifício de animais, sacerdote, tabernáculo, colheita do dízimo, que era a colheita do alimento no campo, né? E esse dízimo servia para alimentar os levitas, os sacerdotes, os órfãos e as viúvas, para ninguém passar fome. O dízimo era alimento. Nós tínhamos o dízimo, guardar o sábado, cumprir as festas, sacrificar animais, e outra série de coisas que tinha na primeira aliança, ok? Aí nós vemos em Jeremias 31 que Deus usa o profeta, né, para dizer o seguinte: eis que virá uma nova aliança, né, e essa nova aliança com a casa de Israel e de Judá será uma aliança que eu colocarei a lei no coração e na mente deles. Amém? Então você vê que essa nova aliança é o quê? Na graça de Cristo. Na nova aliança, como é que funciona? Você vê que Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte, né? Tanto é que aconteceu isso em Gênesis. Quando eles pecaram, Deus disse: se vocês pecarem, vocês irão morrer, né? Porque o homem foi criado imortal. Então, o salário do pecado é a morte. Por isso que na primeira aliança teria que se derramar o sangue do animal para pagar a culpa, fazer expiação pelos pecados do povo, né? Das pessoas. E você vê que então aquilo lá era uma sombra, uma figura do verdadeiro sacrifício que foi feito por Deus através do seu Filho Cristo, né? Porque você vai ver no Evangelho de João escrito assim, no capítulo 3: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vai ver que Deus ele entregou, tirou o seu Filho do céu, fez o seu Filho vir em carne como um homem, fez o seu Filho ser como um cordeiro, como era na primeira aliança, ser crucificado, derramar o seu sangue e através do seu sangue fazer expiação pelos nossos pecados. E aí quem crê em Cristo, se converte a Cristo e ao Evangelho, você entra na nova aliança, na aliança eterna, né, que é na graça de Cristo. Por que graça? Porque Deus ele entregou de graça o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Nós, como pecadores, que éramos, ou que depende se a pessoa não se converteu, o salário do pecado é a morte, é a condenação, é não ter a vida eterna, né? Mas quando nós cremos em Cristo, se entregamos a Cristo, indo ao Evangelho, nós renunciamos a nós mesmos para viver para Deus, fazer a vontade de Deus, então nós temos a salvação através do sangue do Filho de Deus. Isso é de graça. Agora, é claro que a graça de Cristo ela impõe algumas condições, que é o quê? Você renunciar a você mesmo, como Jesus falou. Você tem que renunciar à carne, você tem que vencer o pecado, você tem que andar em santidade, ser uma pessoa de oração, enfim, você estudar a palavra, ser uma pessoa de oração para você aprender como você deve proceder, né? Para você crescer em Cristo, né? E como Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então agora eu vou ler alguns versículos para você. Você entendeu a primeira e a segunda aliança, ok? A primeira e a segunda aliança. Agora deixa eu ler para você aqui uns versos sobre o que é a vontade de Deus, o que é a obra de Deus, tá? Olha só que interessante. No Evangelho de João, no capítulo 6, vai dizer o seguinte:
Jesus ele tinha acabado de fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ok? E tinha alimentado milhares de pessoas. No dia seguinte, aquelas pessoas foram procurar ele de novo, e ele disse assim: vocês me procuram não por causa do sinal que eu fiz, mas por causa que eu saciei a fome de vocês, né? Aí entra um diálogo entre essas pessoas e Cristo, né? E eles perguntam assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a pergunta que eles fizeram. E Jesus respondeu, disse-lhe assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, que nós viemos a crer que o Filho dele que derramou o sangue por nós é o nosso Salvador, é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Ele é a religação, o mediador entre uma nova aliança, entre o Pai, entre o Criador e as criaturas, né? Que nos traz o resgate, a redenção para a vida eterna. Né? Porque a promessa de Deus é o quê? A ressurreição. Nós estamos no mundo corrompido, mas para nós vencermos esse mundo, nós precisamos passar pela ressurreição, assim como Cristo passou. Mas só vai passar pela ressurreição. Aliás, todo mundo vai passar pela ressurreição, até quem não for salvo. Só que quem vai ser salvo é quem vai passar pela primeira ressurreição, mas isso não é um assunto para esse estudo, tá? Então você vê que Cristo ele diz, né? A vontade a obra de Deus é o quê? Que creiam naquele que ele enviou, que ele está falando dele mesmo, ok? Ele vai dizer assim, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu a eles: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Né? Jesus ele é aquele que desceu do céu e ele dá a vida a nós quando nós cremos e se entregamos a ele, porque o sangue dele tem poder de pagar a culpa dos nossos pecados. Né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. Eles pensaram que era um pão físico. Não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também que vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só o que Jesus vai dizer agora. Olha como é forte isso aqui. Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, : que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Amém? Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Ele repete, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é você crer que Cristo, ele desceu do céu, sendo o Filho de Deus, veio em carne, derramou seu sangue para pagar a culpa dos nossos pecados. Nós cremos, então mas não é só você acreditar em Jesus, é você crer e você se entregar ao Evangelho. Te lembra quando João Batista, no início do Evangelho, e Jesus também, depois, João Batista disse assim, no início do ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lembra? Isso está no início do Evangelho. Por que Jesus disse isso? Por que João Batista antes disse isso? Arrependei-vos. Porque as pessoas teriam que se converter, nós temos que se converter, se arrepender dos pecados, das transgressões da lei de Deus, nos converter a Cristo como mediador entre Deus e os homens da nova aliança, andarmos segundo o Evangelho, para que venhamos com perseverança lá no fim, seja na nossa morte ou seja na vida de Cristo. Nós temos o direito da ressurreição, amém? E a vida eterna. Jesus disse assim: quem crê em mim passou da morte para a vida, né? Tem a salvação, mas quem não crê em mim já está condenado. Entendeu? Então você vê que a vontade de Deus é o quê? Que nós creiamos em Cristo.
como nosso Salvador, aquele que faz a expiação pelos nossos pecados, e que a vontade de Deus é o quê? A obra de Deus, como diz aqui, é que creiais naquele que ele enviou. E a vontade de Deus é que aqueles que creem em Cristo sejam, não se percam, mas que Cristo na sua volta, na volta dele, na sua segunda vinda, ele venha ressuscitar aqueles que creem nele. Então, para nós ressuscitarmos, nós temos que nos mantermos firmes com Cristo. Agora, nós vemos que Cristo ele veio na primeira vinda dele como um cordeiro, que ele veio para morrer, para pagar, o sangue dele paga a culpa dos nossos pecados. É essa troca que ele fez. Agora, na segunda vinda de Cristo, no final dos tempos, ele vai vir como um leão, porque ele vai vir para ser o rei da terra, como está em Zacarias 14. Amém? E por que você acha que Edir Macedo ele disse que essa graça é uma desgraça? Por causa que a graça de Cristo não pede que você enche o bolso, encha de dinheiro uma instituição religiosa, que você viva tendo que fazer campanha para agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina que, em Hebreus fala, contentai-vos com o que tendes. O apóstolo Paulo fala, se você tem um teto e você tem roupa, graças a Deus. Mas não, você tem que buscar riquezas, você tem que fazer campanha para Deus te enriquecer. Você tem que dar seu tudo para Deus te dar o tudo dele. O tudo dele Deus já deu. Deus deu o filho dele lá do céu para vir aqui pagar a culpa do meu pecado e do teu, para a gente ter salvação, para a gente ter a oportunidade de ser salvo. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Qual é a nossa parte? Jesus disse, aquele que não renunciar a si mesmo não é digno de ser meu discípulo. Você tem que renunciar a si mesmo, a sua carne, o pecado, né? Porque Jesus disse que aquele que for iníquo, aquele que for pecado, não vai entrar no reino de Deus. Você tem que se converter a Cristo. Né? Então você tem que fazer a sua parte também. Agora, por que ele diz assim que a graça de Cristo é uma desgraça? Porque não dá dinheiro. O evangelho não é dinheiro. O evangelho não é dinheiro. O evangelho é boas novas, as novidades do reino de Deus, pregar arrependimento de pecados, para as pessoas crerem em Deus, temerem a Deus, obedecerem às leis de Deus, crerem em Cristo como nosso Salvador, como nosso mediador entre Deus e os homens, né? Crer em Cristo, crer no Evangelho, viver pelo Evangelho, andar em santidade, andar em temor a Deus, obedecer a Deus, né? Para que venhamos no fim dos tempos, ou quando nós morrermos, ou quando Cristo voltar, temos o direito de ter a ressurreição e ter a vida eterna. Isso é o Evangelho, por isso que João Batista disse, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Jesus disse, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Sabe por que Jesus disse isso? Quando você vai em Daniel 2, você vai ver que Deus dá um sonho para Nabucodonosor, um sonho profético. E Deus dá a interpretação do sonho para Daniel. E nesse sonho tinha uma estátua, né, de um homem. Cada parte da estátua tinha um material, ouro, prata, bronze, cobre, ferro com barro, né? Cada parte representava um império, Babilônia, Pérsia, Média, Grécia, Roma. Você vai ver lá nos pés da estátua, que é ferro com barro, representa o reino do anticristo, que ainda vai vir no futuro, né? Vai se levantar o último reino, antes da vinda do Senhor. E você vai ver que no sonho de Nabucodonosor, vem uma pedra, bate nos pés da estátua, destrói a estátua, e vai dizer em Daniel 2,44 que o reino, esse reino que vem da pedra, né? Essa pedra é Cristo, representa a figura de Cristo, é porque Cristo vai vir, né, sobre as nuvens. Esse reino vai ser eterno, ele vai destruir os reinos, esses reinos mundanos, corrompidos, mas vai ser o rei da terra. Você vai ver em Daniel 7 que Cristo, ele vai vir para a terra e vai dizer assim que os santos do Altíssimo vão herdar o reino. E vai dizer que todos os reinos passaram, vão ser destruídos, aliás. Agora o reino de Deus, ele é eterno. Está lá em Daniel 7, pode ler. Então quando João Batista e quando Jesus pregava arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, ele estava falando desse reino de Deus que está profetizado em Daniel. O reino de Deus, Cristo vai vir, vai voltar para ser o rei da terra, Zacarias 14, ok? Entendeu? Então é pregado o evangelho
para que as pessoas se convertam, para que as pessoas temam a Deus, andem em santidade, porque Deus diz, seja santo porque eu sou santo, lembra? Faça a vontade de Deus, para que no fim de tudo, nós venhamos a ser achados dignos de reinar com Deus eternamente, com um corpo ressurreto, com ressurreição, corpo, não esse corpo mortal, um corpo imortal, que Deus vai nos revestir, como fala em 1 Coríntios 15, amém? Então isso não envolve dinheiro. O que envolve dinheiro na Bíblia é, você vê, Tiago 1,27 vai dizer que a religião pura e sem defeito para Deus é você ajudar o necessitado nas suas necessidades e fugir da corrupção do mundo, do pecado. Amém? Jesus vai dizer em Mateus 25 o quê? Que quando você dá roupa para um irmão, alimenta, dá água, visita e etc., você está fazendo para ele. Jesus falou, você está fazendo para Deus. Entendeu? É isso que é fazer para Deus. Fazer para Deus é quando você faz pro próximo. Né? Como está lá em Tiago 1,27. Ajudar o necessitado e fugir da corrupção do mundo. Essa é a vontade de Deus. Isso não dá dinheiro. É por isso que o Edir Macedo ele diz assim, essa graça que prego é uma desgraça. Não venha contaminar quem está na fé sacrificial. Por isso. Porque é a doutrina que ele ensina não faz parte do Evangelho. Por isso que ele diz que a graça de Deus para ele é uma desgraça, a graça de Cristo. Ele prefere a doutrina dele, entendeu? Infelizmente. Eu criei anos que esse homem era homem de Deus, mas hoje a palavra de Deus me prova o contrário. Né? O que sai da boca dele me prova qual o interesse dele. Então você vê assim, muitos vão dizer, mas você não tem que estar julgando. Né? Você não tem que estar julgando. Estou julgando, estou mostrando o que é a real. Entendeu? E veja o que diz aqui em Efésios, capítulo 5, verso 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Né? Por quê? A palavra de Deus diz o quê? Que você tem que condenar as obras das trevas. E uma pessoa que prega a palavra de Deus, que usa da Bíblia para pegar a palavra de Deus, e essa pessoa diz que a graça que pregam por aí é uma desgraça, isso é uma obra das trevas. Então tem que estar dizendo aqui, condenai-as. O apóstolo Paulo, no contexto dele, naquela época, tinha gente dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a doutrina deles corrói como um câncer. Aí você vai dizer que o apóstolo Paulo está errado porque ele condenou as obras das trevas, as heresias que estavam ensinando? Não. Jesus, ele disse assim, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma medida que julgares, sereis julgados, ok? Beleza? Só que Jesus estava ensinando que é você não julgar, nós não julgarmos as pessoas tanto do mundo, quanto as pessoas do corpo de Cristo, né? As pessoas que não pregam o evangelho. As pessoas em si que tem um erro ou outro, e você não pode condenar essa pessoa. Claro, você pode conversar, etc, né? Tentar ajudar a pessoa, mas não condenar. Porque às esse você tem um erro igual àquela pessoa e você está julgando ela. Então é isso que Jesus está dizendo. Agora, Jesus, se fosse dessa forma exatamente ao pé da letra como ele está falando que não pode julgar, por que Jesus apontou o dedo na cara dos fariseus, dos escribas em Mateus 23 e disse assim, vocês são hipócritas, vocês são filhos do inferno, vocês não entram no céu e não deixam os outros entrar, vocês se vestem por fora muito bonito, mas por dentro vocês são como sepultura, vocês são raça de cobras. Jesus estava apontando o dedo, estava julgando. Mas por quê? Porque aqueles caras, eles se achavam os donos, eram religiosos, se achavam os donos da verdade, hipócritas. Davam fardo para os outros, mas eles eram hipócritas. Jesus apontou o dedo e falou a real. João 8. Jesus chama eles, os escribas e os fariseus, de quê? Filhos do diabo. Né? Então você tem que analisar bem o que é o julgar. Uma coisa é você julgar um irmão por causa de um erro dele. Outra coisa é você pegar um cara que usa da Bíblia para se beneficiar em cima das pessoas. Aí você tem que condenar, como diz ali em Efésios 5. Condenai-as. Amém? Para finalizar,
Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte aos Gálatas, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, olha Paulo falando, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, assim como já vos dissemos. Agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes de Cristo dos apóstolos, esse é maldito. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Entendeu? Então, a gente vê pelo que sai da boca dessas pessoas, desses líderes, né? Não é todos, é claro, né? E qual é a intenção do coração deles, né? E você vê que tem mais um texto aqui também. Tem mais um texto que diz assim, ó. Onde se viu você pegar e você dizer que a graça é uma desgraça e você quer forçar as pessoas, né? Ensinar as pessoas que de 6 em 6 meses ela tem que sacrificar no altar, porque o altar vai dar a resposta. Isso é uma heresia muito grande. Você tem que dar o seu tudo para Deus dar o tudo. Meu filho, Deus já deu tudo. Deus deu o seu filho para morrer por nós. Acabou. Você acha que Deus vai estar te dando riqueza? A Bíblia condena essa questão da riqueza. Não que você não tenha que ser rico. Se você trabalhar, é digno. Agora, Deus te dá riqueza assim? Não, meu filho. Quem faz isso é o diabo. O diabo que ofereceu para Jesus lá em Lucas 4. Tá vendo toda essa glória aqui? Se você se ajoelhar a mim e me adorar, eu posso te dar isso. Quem oferece riqueza é o diabo. Jesus disse, não busqueis tesouro aqui na terra, né? Porque o ladrão rouba e a traça e a ferrugem corrói, mas buscai tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba e a ferrugem e a traça não corrói, né? O escritor de Hebreus diz, contentai-vos com o que tendes. Paulo diz, se você tem um teto e uma casa, um teto e roupa, graças a Deus. Os apóstolos eram pobres, né? Enfim, Jesus materialmente era pobre. Ele não veio para trazer riqueza ou ser rico. Ele veio para morrer por nós. E o presente de Deus é esse. Deus já deu tudo. Nós temos o quê? Que se entregar para Cristo, andar em santidade, fazer a vontade de Deus. Estudar, meditar toda a Bíblia, para a gente entender qual é a vontade de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Pedro está falando do futuro, do tempo de hoje. Como entre vós haverá também falsos doutores, ou mestres, né? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor. Né? Negarão o Senhor. A graça é desgraçada, viu só? Negarão o Senhor, que os resgatou. Amém? Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é blasfemado o caminho da verdade? O caminho da verdade é o Evangelho, é Cristo. Ou você não vê, por exemplo, as pessoas do mundo falando, os crentes são pior do que as pessoas que não vão na igreja. Por quê? Por causa dessas coisas, essas doutrinas, essas divisões. Entrou muito ismo. A igreja de Deus não tem placa. O corpo de Cristo são as pessoas que se convertem a Deus. O corpo de Cristo é repleto por pessoas. Né? Aí entrou o catolicismo, o adventismo, né? Protestantismo, calvinismo, marcionismo. Entrou os ismos, teve divisão na igreja de Deus, na igreja de Cristo. A igreja são a soma das pessoas. E também conta como congregação. São essas definições que valem para a igreja. Então é blasfemado o caminho da verdade, né? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, 2 Pedro 2. E por amor ao dinheiro farão de vós o quê? Negócio. Com palavras fingidas, sobre os quais já declaro o tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida.
Entendeu? Então a palavra de Deus é muito clara. Estude, medite. Mais uma vez eu digo, não estou aqui querendo que você... não estou aqui fazendo um vídeo para tirar as pessoas da Igreja Universal. Não é isso. Mas eu peço que você estude a Bíblia, leia a Bíblia, né? E não diga sim, Senhor, para tudo que esses líderes falam. Estude a Bíblia, vê o que é, o que não é. Veja o que é, o que não é. Veja como você deve proceder, né? Peça direção a Deus, né? Agora, cuidado com essas heresias. De 6 em 6 meses ficar dando tudo que você tem, né? Passando necessidade. Muita gente passa necessidade. Eu já cansei de ouvir testemunho. E tem um monte de testemunho de pessoas aí que estão aí passaram necessidade por causa disso. E aí eles vêm dizer que se você... Deixa eu falar aqui, ó. Minha esposa, vou dizer da minha esposa, tá? A minha esposa era obreira da Igreja Universal, né? Ela já não faz parte mais da instituição, né? E um pouco antes da saída dela, estava essa época de Fogueira Santa de Israel. E aí o pastor, numa reunião de obreiro, fez... Aquele determinado pastor ali, daquela igreja, daquela congregação ali, disse assim para eles, assim, na reunião de obreiro, perguntou cada um deles qual seria o sacrifício de cada um. E perguntou para cada um: você, eu vou fazer isso, e você, vou fazer isso. Aí chegou na minha esposa, né? E você, qual é o teu sacrifício? Aí minha esposa disse assim: meu sacrifício não é... Eu tô vindo todo dia de manhã, 1 hora antes, para ver que orar e buscar Deus na igreja. 1 hora antes, eu saio antes de ir pro meu trabalho, eu venho 1 hora antes para orar a Deus aqui, venho a pé, sacrifico a minha carne para vir aqui orar, buscar a Deus. Aí ele olhou para ela e disse: o quê? Isso não é sacrifício. Na frente dos obreiros, envergonham ela. Olha só. Por quê? Porque não é isso aqui, ó. Eles querem isso aqui, ó, para ter meta. Entendeu? Aí, você vai no Salmo 51, pode ver aí, pode ver. Salmo 51 diz assim que o sacrifício para Deus é um coração e um espírito quebrantado. Sacrifício agradável a Deus. Salmo 51, olha aí. Olha o que diz aqui em Hebreus 13. Olha o que diz em Hebreus capítulo 13. Olha só, verso 15. Portanto, ofereçamos, aliás, sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O sacrifício que Deus quer hoje é você olhar para cima com o coração quebrantado, Salmo 51, coração quebrantado, humilde, reconhecer que você precisa de Deus. E você olha para cima e ora e louva Deus e busca Deus, se entrega para Deus. Esse é o sacrifício. Aí o pastor diz para ela o quê? Não, esse não é sacrifício. O sacrifício é aqui. Pastores despreparados que estão aí ensinando heresia. Amém? Peço desculpa a vocês pelo vídeo ter ficado muito longo, tá? Não era a intenção ter ficado muito longo o vídeo. Mais uma vez eu peço que você não se ofenda se você é da Igreja Universal. Se você quer continuar congregando, com certeza continue congregando. Se você não tem estrutura para sair, continue congregando, tá? Mas sempre leia a Bíblia. Estude a Bíblia, leia, peça discernimento para Deus, ore a Deus, busque a Deus, né? Mas você é livre para fazer o que você quiser. Amém? E também não estou julgando Edir Macedo, mas eu torço que um dia ele se arrependa do que ele está fazendo, dessas doutrinas heréticas. Torço. Eu acredito sinceramente no meu coração que ele não vai se converter, que ele vai continuar pregando o evangelho anátema, como está ali em Gálatas 1, um evangelho maldito, um evangelho pervertido, fora da mensagem verdadeira do evangelho, que é conversão, arrependimento, buscar a Deus para sermos com a esperança de sermos salvos. E não com essa questão de dinheiro, campanha, e você tem que agradar a Deus, dar o teu tudo para Deus te dar o tudo. Não, Deus já te deu tudo. E foi Jesus, a morte do Filho dele para nos salvar. Deus já deu tudo. Ele só quer que você busque a Ele, ame a Ele, tema a Ele, se entregue a Ele com o coração quebrantado.
Estude para você entender como você deve proceder para amar seu próximo. Estude a Bíblia, enfim. Peço aí que você se inscreva no canal, se você não é inscrito. Curta aí, para essa mensagem ser passada a mais pessoas. Se você conhece pessoas que essa mensagem seria edificante para elas, compartilhe essa mensagem, esse vídeo para essas pessoas, né? Mais uma vez eu digo, esse vídeo não é para ofender ninguém, né? É só para expor mesmo o que sai da boca de certos líderes, né? E a gente vê, pelos seus frutos vos conhecereis. O que sai da boca a gente vê. Amém? Que Deus te abençoe com muita sabedoria, muita paz, muito refrigério na tua alma, você e sua família. E muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.